Vou trazer aqui uma outra entrevista muito importante, inclusive para essa questão ambiental. A gente veio falando bastante da COP, né, da COP 28, e um assunto muito conectado a isso é os nossos esforços aqui no Brasil para a gente conseguir incentivar a agricultura de baixo carbono. Inclusive, essa semana, um amplo projeto de apoio a esse movimento começou a sair do papel com a liderança da Embrapa. O foco em sistemas integrados e intensificados de produção agropecuária é aí o objetivo desse projeto. Quem fala um pouquinho mais sobre isso com a gente agora é o Ladislau Martim Neto, pesquisador sênior da Embrapa Instrumentação e coordenador aí dessa iniciativa. Seja muito bem-vindo aqui ao Planeta Campo, Ladislau. Oi, boa tarde. Agradeço a oportunidade. De fato, a gente aprovou esse projeto com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, envolve uma série de instituições e vai abordar esse tema que você está se referenciando, né? Muito Sim. conectado aos sistemas integrados, o sistema lavoura, pecuária, floresta, e também intensificação, com uma série de práticas, né, que a agricultura brasileira, com o apoio da pesquisa, vem avançando. Então, é uma expectativa nova de gerar uma série de dados relevantes, de utilizar novas práticas, incluindo a parte de bioinsumos, enfim, poder gerar informações que possam subsidiar os produtores na sua tomada de decisão para a implementação de novas práticas conservacionistas que conciliem aumento da produção, da produtividade, né, do recurso para o produtor rural, mas sim, alinhado com questões de sustentabilidade nesse contexto que vocês estão trazendo aí. Global, né, 28. Ladislau? Isso mesmo. Ladislau, eu também queria que o senhor explicasse um pouquinho, né, qual que é o diferencial desse projeto da Embrapa agora, né? O que vocês têm feito aí de específico para a gente conseguir promover de fato essa agricultura de baixo carbono na prática? Então, a primeira coisa, é a questão do embasamento em experimentos de longa duração, né? Para a gente ter dados confiáveis. Então, ele está embasado em sistemas integrados, lavoura, pecuária, floresta, aqui da Embrapa, nossa co-irmã, que eu estou na Embrapa Instrumentação, aqui em São Carlos, mas a Embrapa Pecuária Sudeste mantém experimentos de longa duração. Isso é crítico para você ter dados confiáveis, né? Porque num ano pode ter um resultado, outro ano. Quando você tem uma série histórica, você tem confiabilidade naquilo que você está determinando a quantidade de carbono que está ficando no solo ou na planta, etc. E também nos chamados sistemas intensificados de produção, né, com plantio direto, com associação de pastagem ou associação de cobertura verde, lá liderado pela Unesp em Botucatu, na Faculdade de Ciência Agronômica. Então, esse é um diferencial importante. São experimentos de longa duração, particularmente de sistemas integrados, é um dos mais longevos do estado de São Paulo, e aí a gente está entrando com uma série de análises relevantes e que vão sustentar as informações depois a serem apropriadas pelos produtores rurais. Desde a análise de microbioma do solo, né, que são os micro-organismos essenciais. Esse é um tema de muita relevância e que exige um ferramental analítico importante para sua determinação, passando por métodos. É importante reter carbono, reter matéria orgânica no solo, mas é importante também saber como está quimicamente, se está estável, se vai ser remetido ou não. Então, o uso de métodos espectroscópicos, né, que é uma base aqui da pesquisa da Embrapa Instrumentação, e vamos aliar isso com modelagem. Além do que nós estamos gerando no presente, no futuro mais próximo, mas nós vamos fazer projeções futuras com modelagem matemática de carbono e consolidar isso com um banco de dados, né? Depois explorar esses dados, incluindo o uso de inteligência artificial para novas protocolos, bases de dados assim consistentes. Enfim, a gente entende que tem diferenciais importantes, né? O próprio perfil dos pesquisadores que participam são, né, profissionais de agronomia, de zootecnia, de veterinária, mas também de química, de física, como é o meu caso, de ciência de dados, de computação, unidos nessa agenda desafiadora, mas com um Sim. potencial que o Brasil tem bastante importante e que isso possa impactar positivamente o setor privado. Sim, são muitas áreas, né? Muitas diferentes áreas de conhecimento envolvidas para a gente conseguir ter o resultado, realmente saber direitinho como que está essa questão dos nossos estoques de carbono e como que a gente pode melhorar essa questão cada vez mais. Agora, esse projeto ele vai ser inserido nas diferentes regiões aqui do estado de São Paulo, né? Para analisar, avaliar e também fornecer dados que podem beneficiar os produtores rurais. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre como que vai ser essa implementação.
Oi, isso, muito obrigado, viu, por essa lembrança. A gente, além dos experimentos nas instituições de pesquisa, particularmente na Embrapa e na Unesp em Botucatu, a gente vai fazer análise e monitoramento em áreas privadas, né? Então, tem entendimento com produtores aqui da região de São Carlos, de Jaú, de Itapetininga, Santa Cruz do Rio Pardo, Presidente Prudente, e incluindo um componente assim desafiador para o sistema produtivo, que é áreas com solos com característica mais arenosa, que geralmente a gente tem um desafio maior do ponto de vista de manter produção, produtividade e essa questão de aumentar carbono. E aí usar uma estratégia de sistemas integrados, particularmente lavoura e pecuária, que tem alguns resultados já sendo gerados e o que se espera é expandir esses dados, consolidar essas informações, essas métricas, né, dessa evolução em sistemas privados, em sistemas reais, né, do setor produtivo. Então, é nesse contexto que a gente está planejando executar em áreas da pesquisa, da ciência, mas validadas, monitoradas e ajustadas para o setor produtivo. Com certeza, é muito importante, né, esse aspecto aí na realidade da produção para a gente conseguir ter mais certeza, né, de todos esses dados, né, Ladislau. Agora eu queria também que você falasse um pouquinho sobre essa cooperação internacional, né, que o projeto envolve. Eu vi que além dos nossos centros de pesquisa aqui do Brasil, a gente também vai ter uma cooperação com os Estados Unidos, Alemanha e Nova Zelândia, né? Como que essa colaboração está sendo estruturada? Então, isso é assim, a tradição das instituições brasileiras, em particular a Embrapa, sempre prezou pela cooperação internacional e ela é essencial, né? Tanto para a gente estar acompanhando o que tem de melhor na fronteira do conhecimento, usar equipamentos de última geração. Por exemplo, nessa análise do microbioma, a gente vai estar contando com a cooperação lá na Califórnia, né, nos Estados Unidos, do chamado Lawrence Berkeley National Laboratory. Até com o filme Oppenheimer, que está aí disponível, o Oppenheimer trabalhou nesse local, lá em Berkeley. Naquela época, com a questão de física, questões dos cálculos com a bomba atômica, mas hoje com agenda muito vinculada à sustentabilidade, incluindo Sim. a caracterização de microbioma na interface solo-planta, né? Tá Isso é certo. essencial para você fazer um manejo mais adequado e ter esses indicadores futuros de sustentabilidade. Com certeza. Outro componente muito importante é usar, assim, ferramentas que nos permitam entender mais sobre, particularmente em solos tropicais, que têm suas especificidades, como essa matéria orgânica vai se acomodar no solo, né? A característica da nossa argila é distinta das argilas de clima temperado, nossa temperatura, nossa umidade, atividade microbiana são tão distintas. Então, a gente também vai contar com equipamentos de última geração da Alemanha e cooperação com a Nova Zelândia. Muito bom, tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Ladislau. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde para você também. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.